tarde, professora Manuela. O grupo aqui desta oficina didática é composto por mim, Elaine de Lima Farias e Elton. E a nossa temática aqui proposta foi o ensino de religiões afrodescendentes na educação brasileira. Então, ao abordar esse tema, a gente teve como intuito levantar a problematização sobre a ausência do ensino dessa religiosidade afrodescendente no ensino brasileiro. Então, a gente vai agora aprofundar um pouco mais e mostrar à senhora como foi feita e construída essa nossa oficina. Então, agora eu passo a palavra para o meu amigo Elton. Professora, a gente também irá abordar a questão da historicidade dessas religiões, né? Para a gente, além de mostrar no contexto atual, que é no contexto da educação, em sala de aula, apontarmos também o contexto da historicidade ao longo do tempo dessas religiosidades. Então, a gente vai começar aqui falando sobre como está a história atualmente, né? Como é o ensino de história atualmente, né? Como está esse contexto. Então, a gente sabe que antigamente o ensino de história ele era apresentado de uma forma muito mecânica, onde o professor apresentava o assunto, mas não tinha aquela interação com a sala de aula. E a gente sabe, hoje em dia, que é muito importante esse diálogo entre alunos e professores, justamente para criar o interesse dos alunos pela disciplina, para ter esse interesse pela disciplina, né? E sempre que possível, a gente associar o tema trabalhado com a realidade de vida de cada um dos estudantes, né? Para assim despertar eles o interesse na nossa disciplina. E também, uma coisa muito importante é a gente problematizar alguns tópicos que existem no livro didático. Porque, como a gente sabe, a historiografia nos livros didáticos muitas vezes é em um contexto eurocêntrico. Então, a gente deve desconstruir e apontar também outros pontos de vista de outras sociedades e tudo mais, né? Sem ser as europeias, as sociedades europeias. E também essa questão do desconstruir e problematizar também é de fundamental importância para desenvolver o senso crítico dos alunos, né? Para que eles fiquem preparados e observem, né, as possíveis manobras que o governo pode fazer contra, né, assim, a população, né, eles conseguirem observar essas manobras e não caírem nesses golpes, né, que podem ser apresentados. Então, é tipo isso, a abordagem do ensino atualmente. Então, assim, o contexto da pandemia dificultou bastante, mas a gente, mesmo assim, nesse contexto de maior dificuldade, temos que buscar metodologias que busquem prender a atenção do aluno na nossa aula, né? Sempre visando esse quesito de associar com a realidade de cada um e continuar mantendo essa atenção deles na sala de aula. Pode passar. Então, agora a gente irá fazer uma apresentação do tema, mas também a gente irá fazer a abordagem histórica de onde surgiu a questão desse preconceito todo com as religiões afro-brasileiras. Então, a gente sabe que desde o período colonial, essas religiões estão aqui no Brasil, né? Quando começou o tráfico de negros da África, né, que eles foram escravizados aqui, eles trouxeram uma rica cultura vinda do continente africano, uma rica cultura africana, né? Onde tinham várias religiões e tudo mais, mas a gente vai dar enfoque a duas, que é o candomblé e a umbanda. Então, assim, logo de início, eu quero apontar para vocês que tipo, o candomblé é uma religião que tem diferenças com a umbanda, que muita gente confunde achando que é a mesma coisa, mas não é. Então, é o seguinte, o segmento religioso dessas religiões africanas geralmente gira em torno de orixás. Então, o que seriam esses orixás? Esses orixás, eles mudam de contexto de acordo com a religião. Vou exemplificar aqui o contexto, no caso da Umbanda e do Candomblé. No Candomblé, os orixás, eles são vistos como espíritos dos antepassados que viviam na África e que voltaram de forma espiritual para ajudar os humanos, entendeu? E já na visão da Umbanda, esses orixás são tipo elementos naturais, são forças espirituais
mas que atuam mais de forma elementar, não exatamente um ancestral em si. Então, a gente sabe que nesse contexto de Brasil colônia, o racismo era muito presente, por conta que a branquitude queria de toda forma inferiorizar a cultura negra, apagar a cultura negra e criar uma identidade nacional como se fosse branca, sabe? Tipo, apagar essa elite branca que existia naquele período. Então, as pessoas que praticavam essas religiões sofriam uma perseguição muito grande do Estado, da Igreja Católica. Então, eram realizadas de forma escondida, justamente por conta disso. E também eu quero dar um enfoque à Umbanda, que ela teve que usar elementos católicos na religiosidade. Então, a religião Umbanda usa a imagem de santos católicos na religiosidade. Foi exatamente uma manobra naquele período para poder exercer sua religião de forma que a branquitude cristã não julgasse tanto, sabe? Ou pensasse que eles estavam fazendo rituais católicos, entendeu? Mas sendo que quando a Inquisição ficou mais forte nas colônias portuguesas, qualquer coisa que fugisse do que era normal na religião católica era perseguido. Então, houve essa maior perseguição, entendeu? Então, esse preconceito já vem enraizado de muito tempo. Então, essa questão de endemonizar as religiões afro-brasileiras foi uma manobra que a branquitude fez naquele período para diminuir tudo que vinha do negro. Essa questão de endemonizar tudo que não fosse o normal da ideologia católica daquele período, entendeu? Então, não tem nada de demoníaco. Isso foi meramente uma estratégia da branquitude, do Estado, para poder diminuir a outra cultura. E as lutas dos movimentos sociais negros já vem desde muito tempo, gente. E, tipo assim, é uma luta que vem desde muito tempo e há pouco tempo conseguiu ter tantos direitos, né? Porque a lei que obriga o ensino de história a abordar os elementos afro-brasileiros é uma lei recente, é uma lei que vem de 2003, que é uma lei que obriga que tenha os elementos negros, entendeu? Da cultura negra no livro didático. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é abordado em sala de aula. A gente vê que não é abordado, que muitas vezes é uma informação omitida, tanto pelo preconceito que a própria instituição pode ter, quanto pelo preconceito, quanto pelo receio do que tipo, os pais dos alunos possam dizer. Porque essa sociedade tem toda essa visão preconceituosa, até hoje está enraizada, de ter colocado, desse tabu que a branquitude criou naquele período, ter fixado na sociedade brasileira. E é algo que na escola deve se desconstruir. A gente deve desconstruir esse tabu. Pode passar. Então é o seguinte, uma coisa que a gente deve falar também é da questão das cotas. Porque as cotas é uma dívida histórica que a gente tem. Então as cotas é de grande importância e foi à custa de muita luta do movimento negro, né? Contra a questão do racismo e contra a questão da desigualdade. Então, a lei que eu tinha falado anteriormente é a Lei 10.639/03, né? Que fala justamente de ter os elementos negros em sala de aula. Então, a primeira problematização é justamente o que eu tinha falado anteriormente, que muitas instituições não abordam essas temáticas de religião afro-brasileira em sala de aula. Quando tem aquela matéria, né, de ensino religioso, sempre só abordam religiões que estão no vínculo da cristandade, tipo evangélica, católica, mas nunca abordam outras vertentes, sabe? Tipo, nem o budismo, nem essas outras, e principalmente as que são de origem afro-brasileira, que tem um preconceito muito grande, infelizmente. Aí também a gente tem que falar da medicina, né? Da medicina do uso de ervas africanas como forma de remédios, né? Foi feito ao longo do tempo. Como a gente sabe, no Brasil colonial, a escassez de médico era muito grande naquele período. Então, as pessoas que não tinham dinheiro tinham que apelar justamente às medicinas naturais, às medicinas assim, alternativas, né? Existia um ambiente chamado candomblés rurais, e esses candomblés rurais eram onde essas negros, essas pessoas praticantes do candomblé, através de infusão de ervas, através de chás, faziam essas curas, né, a essas pessoas doentes e tudo mais. Aí, como uma manobra naquele período para poder inferiorizar essa medicina, eles ficavam
ficavam rotulando como charlatão, como enganador, tudo isso por medo dela sobressair com a medicina, digamos que entre aspas, oficial do período, entendeu? Sendo que hoje a gente sabe que muitos daqueles chás, muitos daquelas infusões de ervas, cientificamente é comprovado que combatia aquelas doenças, entendeu? Em muitos casos acontece sim de combater. Então, outra problematização aqui é a questão da diferença entre candomblé e umbanda, porque geralmente quando é no ensino, né, assim na escola, quando falam de religiões afro-brasileiras, nunca falam essas diferenças. Quando abordam, né, porque é muito difícil abordar, mas quando abordam nunca falam essas diferenças. A gente pensa que tipo, é uma religião só, é toda para essas pessoas descendentes, né, afrodescendentes, eles não abordam as diferenças. Então eu quero citar que as principais diferenças entre o candomblé e a umbanda. Então, assim, o candomblé é uma religião que busca seguir os princípios que eram feitos na África antes de vir para o Brasil. É como se mantesse aquela tradição secular que era feita na África, das danças, dos ritos, das formas, das orações, não é? E já a Umbanda não. A Umbanda é uma religião brasileira. A Umbanda é uma religião que junta os elementos, tipo, elementos indígenas, elementos sertanejos, e tudo mais. É uma religião brasileira. E tem a questão desses elementos católicos na Umbanda, que já no candomblé não existem. Também tem aquela questão dos orixás, do que falado, né? Na Umbanda são vistos como energias elementais e já no candomblé não. No candomblé são vistos como os espíritos dos antepassados. Também tem outra vertente que, tipo, para ter a comunicação com esses orixás, na Umbanda é por meio dos médiuns, né, que recebem esses espíritos para poder passar a mensagem para os seres humanos. Já no candomblé é através do jogo de búzio, né? Então, justamente era isso que eu queria falar, essa diferença, essa questão de que no ensino didático, quando é abordado, que é muito difícil, faz essa mistura das religiões e não aborda as diferenças. O estudante pensa que é tudo uma prática só, mas a gente deve ter o entendimento de que são várias religiões afro-brasileiras que são feitas de formas diferentes, várias culturas, entendeu? Então, pode passar. Passar minha palavra agora para a Elaine. Então, gente, a revisão bibliográfica da nossa oficina didática, ou seja, os autores que vieram a contribuir para a formatação e a construção desta oficina, a gente escolheu 3 autores. E esses autores traziam em seus trabalhos bastante enriquecimento sobre essa temática do preconceito, da falta de conhecimento e também do ensino. Então, esses autores que foram escolhidos, digamos que se uniram e deram, passaram a gente o que a gente gostaria realmente de construir, de mostrar nessa oficina, neste trabalho. Então, de uma forma geral, analisando os 3 autores e suas contribuições, através destes autores, a gente pôde ver que existe nas instituições escolares e nos indivíduos do meio social em geral uma grande falta do conhecimento sobre essa cultura, essa religiosidade africana. E a gente vê principalmente isso, de princípio, nas instituições escolares. Porque, como o Elton falou, essa lei ela obriga a ser repassado, ensinado nas escolas, o ensino afrodescendente. E o que a gente não vê acontecer. E muitas dessas vezes, ou seja, com isso a gente vê que não há o aprofundamento das instituições de ensino e o seu papel, que, ou seja, deveriam cumprir o que a lei pede. E não é isso que acontece. E muito disso não se acontecer vem muito daquela intolerância religiosa, aquele preconceito já muito estruturado na sociedade brasileira, que a gente sabe que essa estruturação ela vem desde da colonização do nosso país. Então,
que é algo muito presente ainda hoje. Então, essa intolerância de, às vezes, não haver esse aprofundamento e a ausência desse conteúdo nas escolas, vem muito da intolerância que existe dos professores, principalmente, para, assim, ser repassada aos alunos, para a intolerância que existe também nos alunos ser desconstruída. Então, a gente já consegue ver um debate aí, um caminho de dificuldades, porque a intolerância muitas das vezes começa a partir já do educador. Então, eles também, esses autores, eles vão vir dar, como a gente busca nesse trabalho, nessa oficina, dar ênfase a essas religiões, e eles dão principalmente ao candomblé e ao banda, que são as religiões afrodescendentes que são mais praticadas em nosso país. E não somente dá ênfase ao candomblé e ao banda, mas também mostra os obstáculos que todos eles percorreram em toda a história do Brasil, de a todo tempo eles através da elite branca, daquela ideologia de uma raça totalmente branca, ou seja, que algo que fugisse daquilo, do cristianismo que eles pregavam, era inferior e diabólico. Então, a todo tempo na história, a gente vê que a figura do negro, ela tenta ser apagada. E como o Elton falou, decorrente de todo o tempo da história, o negro é marcado por procura de direitos e respeitos. Então, até a cota racial que o Elton mencionou no início, é uma dívida histórica que a gente nunca vai poder pagar. Porque você se ver um povo com cultura, com religiosidades, riquezas imensas, a todo tempo ser apagado, ter a sua história, tudo isso roubado de si, é muito triste, alavancador. Então, eu acho que a gente não tem a nenhum ponto de como vir a pagar isso, entendeu? Então, e através, dando ênfase às denominações trazidas nesses textos, que vieram complementar a nossa temática, mostra algo muito curioso. Como o Elton falou, que as pessoas confundem muito o que é candomblé e o que é ubanda. Para muitas pessoas, candomblé e ubanda é tudo macumba. E quando você aprofunda sobre o assunto, você vê que macumba é somente um instrumento musical que eles usam para as celebrações, seus cultos religiosos. Então, dando ênfase, assim, essas denominações incorretas, as religiosidades, a gente dando exemplo a candomblé, ele mostra, um dos textos mostra que nessa denominação incorreta há duas vertentes erradas. Por exemplo, o candomblé vê o candomblé como fosse a religião de todo africano, mas a gente não sabe que é assim. Dentro da religiosidade africana, existem diversas vertentes de religiões. E também vê o candomblé como algo diabólico, ruim. Porque, como a gente já sabe, isso foi impregnado na nossa história cultural, através dessa tentativa de uma raça totalmente branca, cristã. E também mostrando isso de toda essa denominação discriminatória que existe sobre as religiões africanas, a gente vê nesses textos a importância da escola, o seu papel, porque a escola é um espaço de formação intelectual, que muitas vezes ela se sobressai a mais do que no âmbito familiar daquele aluno. Tem, às vezes, um papel muito mais importante na vida daquele aluno do que a própria família do mesmo. Então, a escola tem um papel muito fundamental para a gente conseguir fazer essa desconstrução, porque ela forma o intelectual de um indivíduo, o senso crítico e valores destas pessoas, desses alunos, para vir abordar esse tema de uma forma diferente do que eles têm conhecimento. E assim a gente tem a total convicção de toda essa problematização
que esse preconceito enraizado que existe entre as religiões de matriz africanas, ela vem através do cristianismo. Como eu falei, que sempre pregou aquela negação e inferiorização das culturas e das religiosidades africanas, tentando a todo tempo censurá-las. Como Elton também falou, do conhecimento em ervas medicinais, dos curandeiros, porque na época colonial só era aceito com medo de perder digamos assim, de perder toda a sua potência. Os médicos eram permitidos somente executar esse tipo de profissão àqueles que fossem diplomáticos. Então, eles tentaram o tempo inteiro enfatizar também o conhecimento medicinal dos africanos. Então, a educação, juntamente com a escola, com o professor, ela tem um papel fundamental de desconstruir esse racismo, esse preconceito estrutural que existe em volta dessas religiões. E a gente pode ocorrer isso através de vertentes metodológicas de ensino não tão convencionais, ou seja, não só aquela leitura de um professor à frente de uma sala de aula falando, sem buscar a atenção do aluno de forma diferente. Que creio eu que buscando uma atenção assim de forma diferente, você consegue até ter mais uma fixação do tema e o seu objetivo alcançado com mais facilidade. E essas metodologias convencionais, não tão convencionais, digamos um pouco fora do eixo, a gente pode dar exemplo de jogos didáticos, que eles têm uma grande influência positiva para entregar um conhecimento ao aluno, a fixação e o entendimento do mesmo. Então, através desses jogos didáticos, a gente pode conseguir ao aluno uma melhor compreensão à cultura africana e à sua sociedade, à sua religião de uma forma geral. E com isso, a gente conseguindo que o aluno tenha essa compreensão da sociedade, da religiosidade afrodescendente, ele vai ter uma formação escolar de indivíduos que sejam totalmente tolerantes a todas as crenças diferentes deles e que eles passem a reconhecer o papel do negro, que foi muito importante na construção da história do Brasil. E aprender também a ver que nenhuma religião é melhor que a outra. Que não existe o bom ou o pior. Que todas são iguais e merecem o mesmo respeito e reconhecimento. Então, seguindo essas vertentes que foram vistas e construídas através dos autores aqui escolhidos, a proposta de estudo do nosso tema ela vai ser dividida basicamente em 2 aulas. Então, a primeira aula, a gente vai abordar essa temática, né? Ou seja, a temática do nosso estudo, da nossa proposta dessa oficina, como já mencionado, foi o ensino das religiões de matrizes africanas no âmbito escolar brasileiro. Então, a proposta de estudo desse tema, ela vai ser dividida em 2 aulas. A primeira, ela vai ser feita da seguinte forma. A gente vai distribuir envelopes com perguntas referentes a esse tema aos alunos. E depois disso, vai ser recolhido os envelopes, nenhum deles vai ser identificado o nome do aluno que respondeu, para assim não se ter deles nenhum tipo de receio para responder de fato o conhecimento que eles obtêm sobre essa temática. Ou seja, eles ficarem mais à vontade, não tão ressentidos de dizer realmente o que sabem, o que pensam. Então, através desse recolhimento, depois das respostas dos alunos, o professor vai ler as perguntas com as respostas dos alunos e vai reformular as respostas de acordo com o que é correto. E assim a gente vai conseguir ver entre os alunos um grande, digamos, um incômodo, um choque de realidade. Porque, como a gente sabe, infelizmente, o conhecimento é muito pouco dos estudantes sobre essa temática. E vendo um professor respondendo
respondendo, repassando a eles coisas que eles não tinham nem total ideia, digamos, um choque de desconstrução do preconceito enraizado. Então, o professor, ou seja, faria uma indagação aos alunos sobre o conhecimento desse tema. Então, através dessas respostas e da reformulação delas, o professor iria mostrar aos alunos dessa forma que a gente tem nossa cultura, digamos, uma parede sobre chegar a essa cultura, realmente a conhecê-la de fato como é que ela é. Porque o preconceito é tão enraizado pelo cristianismo e pela aquela cultura da raça branca que cegou a gente a enxergar a nossa historicidade de fato como é que ela é. Então, a partir disso, a gente vai propor a gente vai propor uma roda de conversação, ou seja, um círculo que, através disso, vai obter uma explanação do tema através de linguagens ilustrativas, ou seja, a gente vai apresentar slides com imagens, vídeos, dando diferenças sobre as religiões, depoimentos de praticantes dessas religiões, porque assim faz a atenção do aluno ser mais apreendida e assim o tema mais fácil fixado aos alunos. Então, com isso, depois dessa roda de conversação e toda essa ilustração a essa temática, o final dessa primeira aula, as perguntas que foram repassadas no início vão ser novamente passadas e respondidas dos alunos juntamente com o professor. E assim a gente vai conseguir ver um embate, uma diferença entre o que o aluno respondeu no início para o final, ou seja, que aquele conhecimento, aquela construção que ele obtinha sobre esse tema, sobre as religiões africanas, já não são mais as mesmas. Desculpa. Já a segunda aula, para a gente ver de uma forma mais geral, mais próxima, se o conhecimento foi realmente fixado, de uma forma mais, digamos, suave, mais espontânea, a gente vai fazer esse reconhecimento do conhecimento, se foi fixado ou não, através de uma dinâmica em 2 grupos. Então, essa dinâmica, ela funcionaria assim. A sala se dividiria em 2 grupos, onde seriam feitas perguntas sobre a temática abordada na aula anterior, ou seja, essa temática das religiosidades africanas. Isso é o ensino nas escolas brasileiras. Então, o grupo que não soubesse responder, repassaria ao adversário. E se ocorresse de ambos não conseguir responder, a pergunta seria encerrada. Então, o que a gente chegaria nisso era que o grupo vencedor dessa dinâmica teria como um prêmio um cumprimento na nota bimestral desta disciplina. E vale lembrar também que esse embate de perguntas, quem responde primeiro ou não, seria feito através de uma campainha, ou seja, quem batesse primeiro teria o direito a responder. Só não ganharia pontuação se não soubesse responder e passaria para o grupo adversário e, posteriormente, como eu já expliquei, o que ocorreria. Então, o prêmio seria, para o grupo vencedor, um cumprimento na nota bimestral desta disciplina. Como a gente sabe, né, alunos do ensino médio, principalmente do primeiro ano, como essa aula está sendo direcionada para alunos do primeiro ano, tudo chama a atenção deles, né, para, como a gente fala, de complemento de nota ou pontuação extra. Então, ou seja, a gente tem, de uma forma geral, assim, a nossa finalidade da nossa oficina didática pedagógica foi exatamente o quê? A gente quer, através dessa oficina, dessa dinâmica que a gente também propôs no final, desses debates, dessas conversações em sala de aula, que haja um rompimento dos tabus, paradigmas, preconceitos e também do racismo que a gente tem em torno das religiões de matrizes africanas.
e a gente traga à tona a importância que as escolas têm no ensino dessas temáticas e que a gente deve realmente cobrar que elas sejam cumpridas, a lei seja cumprida, e essa temática seja proposta e levado a um cenário, ao topo de uma importância que a gente dá ao cristianismo também. E nisso de a gente conseguir fazer com que essa temática seja realmente passada em sala de aula, a gente tem que também evidenciar o papel importante que tem o professor e do aluno, da boa relação que se tem que ser construída entre professor e aluno. E assim, através desse papel do professor e do aluno, sendo um papel positivo, haverá um repasse dessa visão não preconceituosa às gerações futuras. Ou seja, se isso fosse realmente abordado em sala de aula, aquele aluno que tem aquele preconceito estabelecido, ele vai ser desconstruído totalmente. E ao ser desconstruído, ele vai passar aquele conhecimento que ele adquiriu, a sua nova visão, às pessoas próximas dele, da sua vivência. E assim, passará de indivíduo a indivíduo e posteriormente às gerações futuras, uma visão não preconceituosa, a quebra desses paradigmas. E fazendo assim com que a escola, o que a gente quer, o que a gente tem como desejo é que essa desconstrução, desse preconceito, desses paradigmas, ela é feita primordialmente de início nas escolas, no ensino. Então, a escola ela precisa ser um espaço laico e democrático. Então, a gente deve sim cobrar o cumprimento das leis, o papel da escola, porque sem a escola, a quebra, o rompimento desses tabus que a gente propôs e tem como finalidade nessa oficina, não será possível. E o indivíduo, o indivíduo brasileiro, ele precisa com urgência entender que o negro ele tem grande importância na construção da nossa história, que muito das nossas culturas, das nossas heranças, vem deles. E que, infelizmente, isso é muito apagado por isso dessa construção dessa raça branca. Então, essa desconstrução, essa queda dessa cortina do preconceito, ela vai ser só possível através da educação. Então, a gente também precisa de representantes políticos que também façam esse papel ser cumprido de verdade. Porque eu acho que todas as abas da sociedade, de religiões, de culturas, de etnias, precisam ser respeitadas, reconhecidas da mesma forma, porque todas têm a sua mesma importância. Então, professora, esse foi a nossa oficina didática, nosso tema abordado, que a gente, como opinião própria, vê que é um tema muito escasso, mas muito importante nas instituições escolares, e a gente precisa realmente que esse ensino dessa temática seja passado em sala, para a gente ter indivíduos e cidadãos não tão preconceituosos como a gente vê, infelizmente, crescer década após década. Então, foi basicamente isso. Obrigada, amigo Elton. E espero que a senhora goste. E, professora,